A modalização como fenômeno semântico argumentativo e pragmático. Ocorre modalização quando há uma avaliação do falante sobre o conteúdo da proposição que ele vai veicular, sua escolha em afirmar, negar, ordenar, permitir, expressar a certeza ou a dúvida sobre qualquer conteúdo. Isso denomina-se modalização. Coe afirma que a modalização é uma das estratégias argumentativas que se materializa linguisticamente e que o locutor manifesta suas intenções e atitudes diante do enunciado através de diferentes atos ilocucionários de modalização. Castilho, por sua vez, define a modalização como termo que expressa um julgamento do falante perante uma proposição. Ainda segundo Castilho, dois termos têm sido empregados para tratar desse fenômeno. Os termos são modalidade e modalização. O termo modalidade geralmente é utilizado quando o falante apresenta o conteúdo proposicional numa forma assertiva, negativa ou afirmativa, interrogativa ou jussiva, ou seja, para as modalidades de frase. Já a modalização tem sido empregado quando o falante expressa seu relacionamento com o conteúdo proposicional. Esse relacionamento consiste em julgar o teor de verdade da proposição, em termos de verdade ou de falsidade, ou expressar um julgamento sobre a forma escolhida para verbalizar o conteúdo da proposição. No entanto, os autores preferem usar os termos indistintamente, pois eles acreditam que há sempre uma avaliação prévia do falante sobre o conteúdo da proposição que ele vai veicular. Já Santos, a partir de Dubois, postulam que a diferença entre modalização e modalidade tem a ver com subjetividade e intersubjetividade. A modalização seria uma categoria que permite ao falante expressar sua atitude em face do enunciado que produz, e a modalidade, que seria sinônimo de modo, indicaria o tipo de comunicação instituído pelo falante entre ele e o seu interlocutor. Essa não é, por exemplo, a perspectiva de Lyons. Lyons reconhece que o termo modalidade ele vem da lógica tradicional e lá ele é utilizado para descrever a quantificação do predicado. No entanto, tanto na linguística como lá na lógica tradicional, o termo ele tem gerado uma série de interpretações conflitantes devido à sua aproximação com os termos modo e modal. Exatamente por isso, pela aproximação etimológica entre os termos modo, modal e modalidade, ele prefere reservar o termo modo para o sentido que se lhe atribui à gramática tradicional, quando se refere à categoria de modo, para o modo indicativo, subjuntivo e imperativo. Reserva, portanto, o termo modalidade para as noções de necessidade e possibilidade, que já era utilizado lá na lógica tradicional e que vem para a linguística quando se refere às noções de verdade e falsidade das proposições, ou seja, a modalidade dialética. No entanto, tanto na lógica como na linguística, essa modalidade ela vai ser associada às noções de modalidade epistêmica e deôntica, trazendo para o universo daquilo que é necessariamente possível, é necessariamente verdadeiro ou possivelmente verdadeiro. Servoni, também inspirado na lógica, utiliza o termo modalidade, trazendo a ideia de que é possível, numa análise semântica, fazer a distinção em um enunciado do conteúdo desse enunciado, né, o conteúdo proposicional, do ponto de vista do falante sobre esse conteúdo. O conteúdo é, portanto, o dito, e o ponto de vista do conteúdo é, portanto, a modalidade. Servoni traz uma grande contribuição porque ele vai dizer que, embora a linguística, né, se inspire na lógica, há aspectos que são sintáticos, semânticos e enunciativos que vai fazer uma distinção e que precisam ser considerados. Ele também vai diferenciar o núcleo duro da modalidade impura. O que é isso? O núcleo duro diz respeito àquelas expressões linguísticas que sempre que elas aparecem, elas trazem a noção de modalidade. Isso vai ocorrer com as chamadas modalidades proposicionais, como é certo que, é obrigatório que,
a estrutura é mais adjetivo mais que o infinitivo, ou com os verbos auxiliares de modo, como poder e dever. Já a modalidade impura ocorre em determinados lexemas ou morfemas que, além de expressar a modalidade, eles expressam outros elementos da significação, determinados adjetivos, advérbios e verbos que expressam outras coisas além de modalidade. A distinção entre o que é modalização e o que é modalidade não é um problema resolvido na semântica e na linguística. A não resolução desse problema tem sua base na distinção entre subjetividade e subjetividade. E nessa complexidade que é distinguir o que é subjetivo do que é intersubjetivo. A subjetividade estaria para a modalização e a intersubjetividade para a modalidade. No entanto, a gente sabe que não tem como separar muito bem esses fenômenos, pelo menos a gente quando está trabalhando eles sob a perspectiva da argumentação. Como afirma de Croix, esses dois fenômenos, subjetividade e intersubjetividade, não são tão separáveis assim, nem na estrutura da língua, muito menos quando a gente está tratando do fenômeno da significação e da argumentação. Em um enunciado do tipo é certo que Pedro venha, a gente tem um conteúdo, que é Pedro venha, que está sendo modalizado pela estrutura é certo que, esse modalizador é certo que, traz um ponto de vista do locutor sobre o fato de Pedro vir, e não nos parece produtivo separar a atitude do falante, expressar uma certeza sobre a vinda do Pedro, da sua intenção, ou seja, fazer ou levar o interlocutor, né, a acreditar que isso é uma verdade, logo é uma modalidade. Tampouco é possível separar a escolha de asseverar, de expressar uma certeza, do julgamento que o próprio falante faz sobre isso, né? Ele considerar que isso é uma verdade. É por isso que, desde 2005, nós consideramos que a modalização é um ato de fala particular e é uma estratégia argumentativa. Porque essa avaliação, esse ponto de vista, é sempre em função da interlocução ou do interlocutor. Isso quer dizer que quando o falante faz um julgamento ou uma avaliação sobre o seu dito, ele deixa pista de como esse dito deve ser lido pelo outro. Outra observação que a gente já fazia desde então é que a modalização, a modalidade dele pode recair sobre o enunciado, sobre parte do texto, sobre o discurso, ou ainda sobre o enunciado de um outrem, um segundo locutor, ou ainda do próprio interlocutor. Eu trago aí uma citação minha aí de Silva, que a gente diz que trata o fenômeno da modalização como uma estratégia semântica argumentativa e pragmática, que se materializa em diferentes gêneros. Então, é aqui um ato de fala particular que permite ao locutor deixar suas marcas de suas intenções e agir em função do seu interlocutor. A modalização se materializa nos textos e enunciados através dos elementos linguísticos que a gente chama de modalizadores. Apresenta uma lista desses modalizadores. Alguns verbos performativos explícitos, como eu ordeno, eu proíbo, eu permito. Os verbos auxiliares modais, como poder, dever, querer, precisar. Alguns predicados cristalizados, como é certo, é preciso, é necessário. Advérbios modalizadores, como provavelmente, possivelmente, necessariamente, etc. Formas perifrásticas com os verbos dever, poder e querer. Modos e tempos verbais, como imperativo, subjuntivo. Verbos de atitude proposicional, como eu creio, eu sei, eu duvido. A entonação. Alguns operadores argumentativos, como pouco, um pouco, quase. Na minha pesquisa de doutorado, eu identifiquei alguns verbos de série que têm valor modal, como comentou, afirmou, pontuou. O sufixo "io" na língua portuguesa foi identificado por Chaves como um elemento que pode ser modal. Mais recentemente, eu tive orientandos e orientandas que identificaram alguns usos da repetição na língua falada, o uso do infinitivo verbal e o do futuro, que são também modalizadores. Bom, os modalizadores têm sido... Vocês vão encontrar diferentes autores apresentando diferentes classificações para os modalizadores. Eu parti dos estudos de Castilho, que apresenta a modalização em 3 grandes grupos. A epistêmica, através da qual o falante expressa uma avaliação sobre o valor de verdade ou de certeza da proposição. Ele classifica em 3, a asseverativa, quando esse conteúdo é apresentado como verdadeiro ou certo, e aí o falante se responsabiliza pelo dito. A quase asseverativa, quando ele apresenta o conteúdo como uma possibilidade ou uma hipótese, como quase certo, e aí ele não se responsabiliza pelo valor de verdade e pelo dito.
e a delimitadora, quando ele delimita os limites dentro dos quais o conteúdo deve ser apresentado como certo. A deôntica, quando o conteúdo é apresentado como algo que precisa ocorrer obrigatoriamente, e a afetiva, quando o falante verbaliza suas reações emotivas em face do conteúdo, excetuando-se ali qualquer consideração de caráter epistêmico ou deôntico. Ao longo das pesquisas, a gente foi reformulando. Primeiro, reformulei a modalização afetiva, denominando-a de avaliativa. Depois, Joseli Silva retirou os delimitadores de dentro dos epistêmicos, porque ela identificou valores delimitadores que não têm a ver com caráter de certeza, né? E aí, em 2012, eu e Joseli Silva chegamos a uma outra classificação, que é essa que a gente tem utilizado nas nossas investigações. E eu vou apresentar para vocês. A modalização epistêmica é aquela que expressa uma avaliação sobre o valor de verdade, as condições de verdade ou certeza da proposição. Ela pode ser asseverativa quando indica que o falante considera como verdadeiro ou certo o conteúdo da proposição e, consequentemente, ele se responsabiliza pelo dito. Então, no enunciado como com certeza haverá aula hoje, o conteúdo haver aula hoje é apresentado como algo certo, e aí o falante se responsabiliza pelo grau de certeza e de verdade desse dito. Na quase asseverativa, o falante indica que o conteúdo é quase certo, e aí é uma hipótese que carece de confirmação, por isso ele não se responsabiliza pelo valor de verdade ou de certeza. Então, se ele diz provavelmente haverá aula hoje, esse conteúdo haverá aula hoje, é apresentado como algo provável, uma possibilidade. Logo, o falante não é responsável pelo valor de verdade. Na habilitativa, o falante expressa que algo ou alguém tem a capacidade de realizar algo, e assim ele o faz porque ele tem conhecimento a esse respeito. Então ele diz, Paulo pode realizar essa prova, ele estudou bastante esse conteúdo. Nesse caso aí, ele está afirmando a capacidade de alguém realizar alguma coisa, então ele tem conhecimento a esse respeito, e aí ele é responsável pela informação dada. A modalização deôntica, nós a classificamos a partir de 4 eixos. Os 2 primeiros têm um caráter de tensão pragmático maior, os 2 de tensão pragmática menor, e ela tem a modalização deôntica, a sua característica principal é que ela tem sempre um direcionamento, e esse direcionamento é sempre com um caráter um pouco instrutivo. Então, ela expressa obrigatoriedade, permissão, proibição ou desejo. A deôntica de obrigatoriedade expressa o conteúdo do enunciado como algo que deve ocorrer obrigatoriamente. E o provável interlocutor deve obedecer esse conteúdo. Então, se eu digo, é obrigatório que você faça a tarefa de casa, você deve fazer a tarefa de casa, faça a tarefa de casa. Então, esses modalizadores, eles colocam esse conteúdo como algo que precisa acontecer obrigatoriamente. Na deôntica de proibição, o conteúdo é expresso como algo proibido e deve ser considerado como tal pelo provável interlocutor. Você não pode fumar nesse ambiente. Então, você fumar nesse ambiente é apresentado como algo que é proibido e o interlocutor deve obedecer a essa proibição. Veja que o grau de tensão nessas duas é bastante alto. Na deôntica de possibilidade, o conteúdo da proposição é apresentado como facultativo. Então, o interlocutor tem a permissão para executá-lo ou adotá-lo. Você pode entrar na sala. É dada uma permissão. O indivíduo ele opta em atender ou não a esse pedido. Veja que a tensão diminui. Na deôntica volitiva, o modalizador expressa um desejo, uma vontade por parte do locutor. Eu gostaria que você fosse comigo. Então, o conteúdo é apresentado como um pedido, um desejo, uma vontade. Então, o grau de tensão é bastante baixo. Né? Então, vejam que os aspectos pragmáticos e a preservação das faces, elas vão se alterando ao longo da modalização deôntica. Na modalização avaliativa, a gente tem um juízo de valor, geralmente axiológico, a respeito do conteúdo da proposição. Claro que a gente vai excetuar aí qualquer avaliação de natureza epistêmica ou deôntica. Então, se eu dei, felizmente, Carlos é muito responsável. Observe o uso do felizmente. A respeito do conteúdo, Carlos é muito responsável, felizmente, traz um valor axiológico positivo sobre essa informação. E aí, esse valor traz o ponto de vista do locutor a respeito do dito. Nos delimitadores, se estabelecem determinados limites para se considerar o conteúdo. Então, Pedro fez a tarefa de casa. E aí eu digo, teoricamente, Pedro fez a tarefa de casa. Esse conteúdo, ele é
modificado pelo modalizador teoricamente, estabelecendo determinados limites. Então, essa informação, Pedro fez a tarefa de casa, se estabelece ali um grau de negociação entre os interlocutores para dizer, olha, considere isso a partir desse ponto de vista teórico, não na prática, por exemplo. Né? Então, o delimitador ele tem essa característica. Aqui tem um quadro geral desses modalizadores, né? Em que estão todos eles. A epistêmica, dividida em 3, a deontica em 4, a avaliativa e a delimitadora. Bom, um aspecto muito importante. Um determinado item lexical eles pode expressar diferentes modalidades, gerando diferentes efeitos de sentido. Então, o verbo poder, por exemplo, ele pode expressar diferentes sentidos e ele vai receber diferentes classificações, depende do enunciado e do contexto. Vejam esses 3 exemplos. Primeiro exemplo eu tenho. O livro pode ter sido escrito por Carlos. Aqui, a noção de poder é a noção de possibilidade, de hipótese. Hipótese provável. Nesse caso, nós temos um epistêmico quase asseverativo. Já no enunciado 2, você não pode ver esse filme porque você não tem 18 anos. O verbo poder, acompanhado da partícula negativa, ele traz aí a noção de proibição. E exatamente por isso, ele é um modalizador deôntico de proibição. Já no enunciado 3, nós temos um diálogo em que A diz, você me permite entrar na sala? E B diz, sim, você pode entrar. Então veja que o verbo poder aí traz um outro sentido. Aí é o sentido de permissão. Já nesse caso, é um deôntico de possibilidade. Veja que cada um deles vai ter uma classificação diferente, porque os sentidos são diferentes. Então, toda vez que nós formos trabalhar com um modalizador, a gente precisa observar o contexto onde ele é utilizado, o efeito de sentido que ele gera, para depois a gente verificar que tipo de modalizador nós temos. Um outro fenômeno que vai ocorrer é a co-ocorrência de modalizadores. O que é isso? É possível que mais de um modalizador combine, concorra em um mesmo enunciado, um alterando o sentido do outro. Vejam esses 2 enunciados. Realmente é proibido entrar na sala depois das 10. Com certeza você precisa ler esse livro. Se vocês observarem, no primeiro enunciado, nós temos o modalizador é proibido e nós temos um outro modalizador é realmente. Realmente está agindo sobre o modalizador é proibido, que por sua vez age sobre o enunciado entrar na sala depois das 10, ou sobre o segmento desse enunciado. Veja que é proibido altera o seu sentido por conta do modalizador realmente. Realmente acentua o caráter de proibição expresso pelo modalizador é proibido. Embaixo, o modalizador precisa tem o seu sentido alterado pelo modalizador com certeza. Nós temos uma acentuação do caráter de obrigatoriedade quando eu digo, com certeza você precisa ler esse livro. É como se você precisa ler esse livro fosse o nível 1 e o nível 2 fosse, com certeza você precisa ler esse livro. Eu acentuo essa proibição. Aliás, essa obrigação. Já aqui nós temos um efeito inverso, porque aqui nós temos as atenuações. Quando eu digo, é possível que você deva ler esse livro. Esse caráter de obrigação, você deva ler esse livro, não é apresentado como uma certeza completa da obrigação. É uma possibilidade da obrigação. Não se tem a certeza de que, de fato, isso vai acontecer. De que essa obrigação vai acontecer. Então, aí veja que essa obrigação ela é, de certa maneira, colocada como algo possível de acontecer. Embaixo você tem, não é certo que você deverá partir. A pessoa que está dando essa informação ela não tem a certeza da obrigatoriedade da partida. Então, ela quer se isentar dessa responsabilidade da informação dada. Por isso que ela diz que não é certo que. Então, veja que aí você tem modalizadores que, de certa forma, atenuam um pouco a questão da obrigação. Uma, porque apresenta ela como uma possibilidade, e a outra, porque o locutor se isenta da informação dada. Infelizmente, é proibido entrar na sala. Veja que o modalizador aqui, avaliativo, infelizmente, ele atenua a proibição. De que maneira? Ele não anula a proibição. Quando eu digo é proibido entrar na sala, a proibição existe. Quando eu digo infelizmente é proibido entrar na sala, a proibição continua existindo. No entanto, ele atenua o que da proibição? O peso da proibição.
É como se o falante dissesse: olha, eu lamento muito ter que lhe dar essa informação. Eu sinto muito, mas eu tenho que lhe dar essa informação. Não me julgue por tá lhe dizendo que é proibido. Então veja que o efeito da proibição é o efeito de ferir a face do outro, porque está dando essa informação, ele é minimizado. O mesmo não vai ocorrer em felizmente é proibido entrar na sala, porque o efeito aí é o inverso. Como felizmente é um avaliativo de caráter positivo, ele acentua esse é proibido e dá a esse é proibido um valor mais forte ainda, reforça esse é proibido, de maneira que chega até a ferir um pouco, né, o interlocutor com a informação. Então veja que os avaliativos eles podem ou atenuar ou acentuar o caráter, né? E podem gerar aí problemas interativos, né? Problemas argumentativos os mais diferentes. Bom, algumas considerações importantes para a gente finalizar essa microaula. Primeiro, a modalização ou modalidade ela é uma estratégia argumentativa que imprime no enunciado a avaliação, ponto de vista do locutor sobre o conteúdo da enunciação ou sobre a própria enunciação. Essa avaliação é sempre em razão da interlocução ou do interlocutor. Isso significa que ao colocar uma avaliação, o locutor ele está agindo com relação ao outro. No mínimo, ele deixa pistas de como o outro deve ler, deve considerar aquilo que ele falou, que ele disse, que ele escreveu. A modalização ou a modalidade, ela pode recair sobre o próprio enunciado, sobre parte desse enunciado, sobre o texto como um todo, sobre o discurso, ou ainda sobre o enunciado de outra pessoa, de um segundo locutor, de um interlocutor. Isso a gente verá na continuação na aula seguinte. Pelas razões que a gente apresentou aí, é que a modalização vai se constituir um fenômeno linguístico discursivo ou um ato de fala bastante específico, com características muito peculiares. Aqui estão algumas das referências dos autores que eu citei hoje para vocês. Para finalizar, eu deixo uma citação minha. A modalização ou modalidade é uma estratégia argumentativa que imprime no enunciado uma avaliação ou ponto de vista de um locutor sobre o conteúdo de sua enunciação ou sobre a própria enunciação. E essa avaliação é sempre em função da interlocução ou do interlocutor. Isso significa que ao imprimir uma avaliação, o locutor faz em função do outro, deixando pistas do que deseja ou de como quer que seu discurso seja lido. Agradeço pela atenção, bons estudos para todos.